Dragon News Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e o Pokémon TCG Live me odeia. Fala galera, eu sou o GH e abemos like, LS, né? Ah tá, eu já ia perguntar like. Eu sou o Cruz, vulgo Gato Play, e olha, meu Catnabis no Scarlet Violet tá brilhando. Seu quê? É Catnabis o nome do meu Catnabis. O nome do meu gatinho. Ah, entendi a referência. Entendeu? Eu entendi a referência, mas no primeiro momento eu fiquei, o quê? Cannabis, Que bicho é esse? Bom, então vamos lá, gente. Vamos para as notícias da semana. A primeira delas é que mais uma daquelas cartas promocionais de loja nos Estados Unidos foi revelada, que é o Dragonite. Ele vai ser distribuído na GameStop. Na versão americana, né, porque ele também está disponível na União Europeia, ele vai vir com o logo da GameStop no canto inferior direito da carta. É o mesmo Dragonite da coleção Tempestade Prateada, com foil padrão mesmo, normal, mas com essa questão do logo. Na Europa, ele vai vir com o logo da coleção como se fosse uma carta de pré-release. Diferentemente das promos anteriores, a documentação dele fala que nenhuma compra é necessária, né? Tecnicamente a loja poderia dar de brinde pro cliente que simplesmente pedir a carta, sabendo que cada loja pode distribuir de acordo com a sua vontade, né? Então se a loja quiser exigir que você compre, você tem que comprar. É isso. Quem aí coleciona Dragonite? Vai atrás? Não só colecionar, né? O deck do Regidrago tem algumas listas que começaram usando esse Dragonite por causa do ataque dele, que é muito parecido com o ataque do ADP, que bate e energiza. É possível, né? O cara quer uma carta com uma arte bonitinha, que seja mais fácil de conseguir até com a arte da coleção, né? De Silver Tempest, como se tivesse o símbolo de pré-release, aí você vai lá e garante esse Dragonite. Então, acho que pela estética seria bem interessante. Ainda mais que você vai ganhar da loja, se tiver um amigo que trabalha na GameStop, é mais fácil de conseguir sem precisar comprar nada. Exatamente. Num futuro distante, pode até ver jogo isso aí, se o formato ficar mais lento, lá na frente. Mas será, GH, que a gente vai ter um formato lento com o lançamento de Scarlet Violet em TCG? Porque até agora nada de carta de Scarlet Violet, que eu acho muito estranho, porque a gente já tá entrando em dezembro e não tem uma notícia quanto a isso, porque assim, a tendência é que com a rotação a gente perca as cartas que acelerem o jogo e o setup de muitos baralhos, e faça com que o jogo, né, normalmente isso tenha acontecido, né, nas outras rotações sempre fez com que o formato desse uma respirada, não acelerada. Você acha realmente que dessa vez a gente vai ter um formato assim? Porque não tenho muita impressão disso, não. Não, eu só torço pra que tenha. Achar mesmo de verdade, eu não acho, não. A minha impressão é de que a gente vai continuar tendo um formato acelerado e talvez com mecânicas que forcem a acelerar mais ainda o formato com o que pode vir agora, com essa questão do Terastal aí. A gente não sabe exatamente como vai funcionar exatamente essa mecânica no TCG, mas é algo que, assim, eu não sei se vai mudar muito, não. Eu acho que vai continuar, sabe? Fora que provavelmente vai ter reprint de cartas que não podem ficar fora do formato, né? Tipo Switch, essas paradas que sempre tem reprint. Eu particularmente acho que o formato, nesse momento, não deve ficar mais lento, não. Se for pra ficar mais lento, deve ser na rotação depois ali, quando deixar de ter espada e escudo no formato, sabe? Quando tiver espada e escudo no formato e você puder baixar um bicho de 230 de vida base, o formato não pode ser lento. Mesmo com a rotação no início do ano agora? Mesmo com a rotação no início do ano. Então seria na outra rotação, então. Na né? outra só. Na outra é a única que né? tem chance. E assim, vai isso tudo dependendo do que sair de Scarlet Violet, né? Porque se começar a sair muita carta muito rápida, também não vai ficar lento, não. E aí esse Dragonite não vê jogo, não. Só nessas listas de Red Dragon que usam ele pra energizar, né? Tem isso também. Bom, já é algum uso, né? Sim. Bom, aproveitando aqui que a gente falou, que eu falei, né, na verdade, na abertura do Pokémon TCG Live, vamos falar um pouquinho dele. É a notícia de que, como a
eu acredito que a esmagadora maioria dos nossos ouvintes já deve estar sabendo, o Pokémon TCG Live tá com o beta disponível pro mundo inteiro atualmente. Né? Então a recomendação é que você não migre sua conta, especialmente se você já se qualificou, pretende se qualificar pro Team Challenge. Então assim, usar uma outra conta e tal, pra migrar depois. Mas você pode jogar de qualquer lugar do mundo, sem VPN, sem nada. Mas, e aí? Quero saber a opinião de vocês, se vocês já testaram, se vocês estão gostando, o que vocês acharam? Polêmicas. O programa vai ter 6 horas de duração, para desespero do Marvin, só pra falar mal do TCG Live. É o seguinte, eu comecei a jogar antes de virar beta, com aquele esquema de VPN e tal, deixa baixo aí, né? Porque vai que ninguém ouviu o que eu falei. Pode falar, pô, todo mundo jogou de VPN. Ó, Pois é. Vou dizer uma verdade pra vocês, todo criador de conteúdo fora do Canadá jogou de VPN, tá? Até os gigantes. Sim, Então, sim, vários admitidos, até o azul e tal. todos jogaram, porque não tinha autorização. Então, é isso. Isso, mas enfim. Não se iludam. Eu comecei a jogar agora de novo, né? Saiu, baixei no celular, ok. Mas ainda tem várias coisas que me incomodam, principalmente o front-end do jogo, digamos assim, pra quem conhece mais ou menos um pouquinho o que significa, é a parte visual e a parte em que você interage com o jogo. Você clicar botões, arrastar cartas, essas coisas eu não achei satisfatório. Eu tava conversando com o Alcim mais cedo e ele falou, o tal do drag and drop é tipo, tudo que você faz no jogo é arrastando carta. Não tem mais a opção igual tinha no PTCGO, que De você toque, podia né? clicar na carta e depois clicar no campo pra jogar. É sempre arrastando. E tem várias coisinhas pequenininhas assim no jogo que vai somando com outras coisas e deixou a experiência pra mim bem ruinzinha, sabe? Não, eu concordo, porque essa questão que você falou agora deixa muito lenta a mecânica do jogo, porque você, tipo, tem gente que tem mais facilidade em só arrastar, já é acostumado, porque o TCG Online tem essas duas opções, você pode só clicar, ou você pode arrastar a carta. Se você não sabia, se você pegar um Boss Order e arrastar até a carta do banco do oponente, você faz o efeito. Então, você já tinha isso no jogo, então quem tá acostumado a fazer isso, não sofreu tanto no live com isso, sabe? Mas pra gente que, pelo menos eu, na maioria das vezes não uso os dois modos, assim, eu prefiro mais só do clicar. E aí você ter que, às vezes, clicar e realmente arrastar a carta do apoiador pra colocar do lado do seu Pokémon que tá ativo pra o efeito funcionar, e às vezes nem funcionar direito porque o jogo tá cheio de bug, isso realmente incomoda, porque você perde tempo com isso, sabe? É muito... Essa parte da mecânica que eu não gostei, tipo, eu tô realmente decepcionado porque tá muito lento, sabe? E aí eu concordo muito com você sobre isso. Eu não acho que o jogo... Eu realmente não acho que o jogo tá totalmente ruim. Eu acho lento essa questão da mecânica. É o que mais me incomoda, essa parte da lentidão da mecânica. E eu acho que a disposição... talvez a questão de costume. Talvez daqui a um ano a gente vai estar acostumado e vai ser mil maravilhas. Mas você montar o deck e a sua lista de cartas está em pé à esquerda e o seu deck está à direita numa posição muito pequenininha, cara, eu acho que tinha que ser o contrário. Eu acho que o deck tinha que estar numa tela maior e a sua coleção de cartas numa tela menor, com uma facilidade de você pesquisar, porque é muito chato. E outra, trocar as cartas, você tem na sua coleção, ele não seleciona o que você tem na coleção, diferente do online que você já seleciona automático. Quando você copia uma lista, ele pega o que você tem na coleção e coloca, depois você edita. Esse não, ele pega a arte que você pegou da lista e coloca lá. Aí você tem que entrar, clicar para poder adicionar, e você tem que tirar a carta que você entrou, que não é do que você tem na sua coleção, para adicionar de novo. Então assim, tá muito demorado você editar uma lista. Então eu acho que ficou muito ruim essa questão aí de lista. É bem chatinho você mexer em lista. Cara, eu concordo com o GH na questão de que ele tá muito, sabe, me parece meio atrapalhado no modo como ele foi feito. E fala isso que eu tô aqui com ele aberto do meu lado, eu tô com ele aberto no meu celular, porque eles conseguiram fazer um jogo de carta extremamente exigente, é muito pesado o jogo. O meu computador, por exemplo, ele roda o PTCGO liso e ele não consegue de forma alguma rodar o TCG Live. O meu celular não é um celular antigo e ele sofre pra conseguir rodar. Qualquer partidinha o celular já fica quente, a bateria drena de forma assim absurda. E o drag and drop, cara, como irrita o drag and drop. Até porque, por exemplo, isso que você falou de arrastar um boss até o Pokémon do banco do oponente é lindo Sim, no online.
no online, né? E aqui você, não é que assim, você não tem essa opção, porque se você não jogar a carta naquele meio, ela não ativa o efeito. Você não consegue puxar lá na coisa, então lá no banco do oponente, você não consegue puxar um switch e jogar ele em cima do seu Pokémon e já trocar. Então, tipo, esses atalhos que a gente tem geralmente, eles simplesmente não acontecem no jogo, né? Fora a carta do oponente que fica virada pra você, parecendo que o Pokémon dele tá confuso. A inexistência de possibilidade de você jogar com o celular na posição paisagem. E tem uma coisa, a coisa que mais me irrita é que, por exemplo, quando você joga um item, rola uma animaçãozinha e o jogo fica sei lá, meio segundo sem brilhar a carta pra você poder jogar. E aí é nesse meio segundo que geralmente você faz o movimento e ele é completamente ignorado. E aí logo depois a carta brilha e você pode jogar, sabe? Então, tipo, as animações parece que elas estão fora de sincronia, sabe? Porque você vê no PTC Go é quase instantâneo. Você joga a carta, ele faz o efeito e já libera pra você fazer o próximo. E nesse não, parece que tem um delay ali, sabe? Sabe? É o suficiente pra te atrapalhar a jogar. Fora que... Desculpa. Pode falar. Não, desculpa. Fora que você vai fazer um efeito, tipo bola rápida. Não, Ultra Ball. Você arrastou, aí ele pede pra você descartar 2 cartas. Cara, antes você clicava nas 2 cartas, já ia. Agora você tem que arrastar as 2 cartas pra uma posição que ele pede pra você colocar no meio da tela. Não basta clicar nela, né? Você tem basta que clicar nela. pra posição. E se você clicar, ela abre as informações da carta e você tem que fechar as informações da carta. Então, sabe, fica atrapalhado. É muito bizarro isso. Tem outras coisas. É Tem outras coisas que eu tava até comentando com o Sim, que quando você vai ver o deck inteiro do cara, você mexe no scroll do mouse e vai passando as cartas. Não tem mais. Simplesmente. É verdade. Não tem mais. Você tem que ir lá na setinha e ficar clicando igual um idiota 20 vezes. Tec, pra passar as cartas. Uma outra coisa, a pilha de descartes eu achei muito estranha ela ficar na ordem e não estacado, sabe? Você precisa clicar pra poder ver. Meu oponente usou 4 boss. Não, se você abrir a pilha de descartes, ele vai aparecer na sequência que seu oponente usou. Então, mas esse é o correto, cara. Não, é o correto, mas era uma coisa. O automático era o estacado. O automático era o estacado, entendeu? Isso mudou. A questão... O crafting de carta eu achei bem legal, sabe? O passe de batalha, essa questão de você conseguir... Você abrir o jogo, já ganhava uns baralhos e tudo mais, sabe? Isso é muito legal. E funciona bem. Eu acho que a economia do jogo em si tá legal, sabe? Agora, a mesa de jogo e os modos como você dá os comandos... Cara, o banco são 2 linhas, uma com 3 e outra com 2 Pokémon. Não, isso no celular. No celular. Tá. A mão não faz sentido, você tem que ficar correndo a mão no celular pra conseguir ver todas as cartas, sabe? Fiz uma bosta aqui agora, hein? Esqueci, baixei o Trilha e depois baixei o Crobat. Pessoas. Pessoa não... parece que desaprendeu a jogar. Acontece. Não deveria. Então, assim, eu fiquei, assim, sendo sincero pra você, bem desanimado, porque era tanta expectativa com o programa, eu achava que ele fosse ser um negócio e ele conseguiu, assim, sendo bastante sincero, na minha opinião hoje, tirando a questão de obtenção de cartas, tudo nele é pior do que no TCG Online. Sim, e olha que o PTCG Online já é pior do que todos os outros simuladores que existem em outros jogos. Ele é pesado, ele é lento, muita animação. O próprio concorrente dele, que é o PTCG, o PTCG Live já não consegue ganhar. É uma coisa que eu não consegui ver, e aí eu não sei se é eu que sou meio burro ou se não tem mesmo. Depois que você joga contra alguém, não tem como você ver o baralho da pessoa? Não. Não tem, né? Por enquanto, não. Não vi essa opção, não. Tá aí mais uma coisa que tem que melhorar. A filha da desgraça acertou o Girache 2 caras. Ao vivo, hein? Que maravilha, hein? Eu mereço. Enfim, tudo isso aí. A gente espera que melhore, né? Porque, cara, não tá legal. Não mesmo. Não tá legal. Bom, pode falar. É porque a gente tinha uma expectativa muito grande pra que o jogo realmente trouxesse inovação e fosse algo muito rápido pra gente poder pegar o jeito e entre outras coisas. O jogo, ele até que não ele é rápido, sabe? Ele não é um jogo que não é rápido. Pelo menos no computador, ele tá fluido, assim, quando você vai mexer, ele tá fluido. Você vai mexer, ele anda, ele faz as coisas, beleza. Agora, na hora de... No celular é que ele
peca muito. É isso que é, porque assim, o jogo ele foi feito pra celular inicialmente e portado pro PC, só que o PC roda melhor que no celular. Olha, cara, Então é muito estranho isso, entendeu? O meu celular roda e o meu PC não. Então. Não, o seu celular, ele é um churrasqueira, né? Com o PC É uma churrasqueira. Ó, eu tô com... Mas eu tava com iPhone, ele- né, cara? Não dá pra Não, pedir mas muita coisa. Pô, É, iPhone eu vai. tenho amigos aqui da liga que não estão com iPhone e estão reclamando também de o celular esquentar e o quanto ele drena da bateria. O meu esquenta também. Cara, um o Samsung. meu não esquenta muito, não. Nossa, e o que drena de bateria não é brincadeira. Pai do céu. E eu também não senti drenar muito. Também não jogo muitas horas, não. Às vezes, quando eu abro, eu jogo uma partida só e beleza. Ah, não, Mas não é mesmo. Mas esquentar, não. Ó, o meu celular tá aqui do lado, eu abri, eu joguei, vai lá, 2 partidas, né? Nenhuma das 2 eu joguei inteira porque eu concedi. E o celular, cara, o celular tá quente aqui do lado. Isso não é legal, nem um pouco legal. Nem um pouco mesmo. Bom, mas seguindo adiante aqui, a gente falou no programa passado sobre aqueles Pokémon Prize Packs que devem começar a vir. Quer dizer, devem começar a vir muito entre aspas, né? Eles foram anunciados pro mercado americano. Até agora a gente não teve notícia aqui no Brasil, né? A gente sabe que é um pouquinho complicado. E nos Estados Unidos algumas lojas já começaram a receber esses packzinhos. A gente tem alguns exemplos de cartas que saíram e a gente tem também mais ou menos a disposição dessas cartas no formato do Prize Pack americano. Então cada pacotinho vai vir com 7 cartas dentro dele. São 2 cartas holográficas, sendo 2 cartas holográficas, uma carta rara, 2 cartas que podem ser raras ou incomuns. Aí já foi 5. Uma carta de energia básica e um código, né, para você colocar no live ou no online. Um dos slots de cartas holográficas pode ser um Pokémon V, um Pokémon V Max, uma energia básica ou uma energia especial. Então você pode abrir lá o pacote e tirar, por exemplo, um Charizard V Max e uma energia básica foil. E aí lá no final do pacotinho vai vir uma outra energia básica não foil nesse caso. Os pacotes eles estão trazendo versões holográficas de cartas que originalmente não são holográficas. E aí até aqui no exemplo a gente tem um Switch holográfico, a gente tem um Drizzly de Shade Dealings holográfico, a gente tem como é que fala? Aqui um Fog Crystal holográfico, um Air Balloon holográfico, como também versões não foil de cartas que originalmente são foil. Aqui no exemplo a gente tem o Snorlax de Golodice, a gente tem o Bronzong que move energias de metal, tem um Path to the Peak holográfico, que coisa mais linda. Então são as possibilidades que a gente vai ter, e além das energias que podem ser foil ou não. Essa série 1 continua, né, aquele cronograma de que ela deve estar disponível até fevereiro de 2023 e a gente não tem notícia até agora delas aqui no Brasil. Eu falei no episódio passado que a gente mandou um e-mail, né, o pessoal daqui da local enviou e-mail para a Copag tentando mais informações, e repito que se a gente tiver uma resposta eu vou trazer aqui pro podcast, mas até agora nada, para ser sincero. Desde o Mundial, né, o Worlds que teve em Londres, a gente não obteve nenhum tipo de resposta, então estamos aí no aguardo pra gente ver se esses packs vão vir pro Brasil. E aí não é notícia, né? É só curiosidade. Um dos comentários aqui falou de um pack desse por mês. Cara, um pack desse por mês eu acho pouco provável. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do foil? Que parece ser aquele Mirror Holofoil. Um pouco. É bem brilhante, é um foil diferente. E o que vocês imaginam disso aqui no Brasil? Vocês estão me ouvindo ainda? Tipo assim, eu acho que é provável que seja um pack por mês, porque o pack hoje é a quantidade mínima que você pode receber, né? Não tem mais as cartinhas avulsas. Então eu acho que pode ser um por mês, igual era uma promo por mês, né? Acho que não era exatamente uma promo. Na verdade as ligas elas acumulavam. Eu não sei exatamente. Era uma por semana. Uma por semana? Porque cada mês era uma season. E aí se você fosse uma vez por semana, nas 4 semanas do mês, você fechava o setzinho da carta que estava sendo distribuído. Isso aí era. Vocês estão me ouvindo? É isso aí. Então você teria tipo umas 4 cartas e o pack dá 6 cartas. Eu acho que é justo. Sim, GH. Uma vez por mês. Uma vez por semana ia ser bom? Ia, mas eu acho que já é carta demais e pack demais pra cada mas pessoa. Que aí tem aquela questão, né? Um pool de 200 cartas. Você vai receber 6 cartas, pra ser exato,
no mês inteiro. Meio Do cagado, pool de né? 200, Mas- se você recebesse, por exemplo, olha, a promo esse mês é doce raro, e se você recebesse 6 doce raro, eu ia falar, é demais. Agora, tipo, ó, eu vou tirar 6 cartas dessa bacia com 200 e você vai receber elas, eu não sei. Ai, Talvez esse é um jeito deles fazerem a carta valorizar e virar colecionismo, né? Igual tudo no Pokémon. Senhores, estão me ouvindo? Problemas técnicos, Marvin. Não te ouvimos, cara. Bom, então vamos pausar a gravação. Eu ia falar isso, vamos pausar e... Bom, já que o cara tá ouvindo a gente pausa a gravação e aí quando você conseguir ligar de novo o PC, a gente reinicia, sincroniza de novo, beleza? Mas então, GH, é que antes, se eu chegava na liga, uma promo por semana, eu sabia qual era. Vamos pegar aqui um exemplo, doce raro. Então, se eu vou 4 semanas, eu recebo 4 doce raros. Se você chega pra mim e falar, você vai levar 6, eu realmente falo, é demais. Agora, se você chega pra mim e fala, ó, tem essas 200 cartas aqui, eu vou enfiar a mão, eu vou puxar 6 e vou te entregar, e é isso, eu acho que fica meio zoado, porque é muita carta na coleção, né, entre aspas. Então, eu espero, assim, se for uma por semana, né, por exemplo, cada jogador recebe 4 packs, às vezes, por mês, você ainda vai ter pouco mais de 10% do pool das opções, sabe? Levando em conta que você ainda pode tirar 2 energias básicas dentro do mesmo pacote. Então, sei lá. É de se pensar, assim, seria muito bom se for realmente assim. E eu ia gostar bastante, tem que ver se vai ser. Eu pensei numa coisa, porque não foi ainda divulgado como vai ser a distribuição disso. Não foi. Isso não foi. O que eles podem fazer é o seguinte, que é, quem for jogar a liga já garante um prize pack desse. Quem for jogar a liga já garante um. E ele entra como um pool de premiação pro top. Se tiver, dependendo da quantidade de jogadores, ganha o primeiro, o segundo colocado, ou paga top 4, ou top 8. E aí dá uma quantidade X ali limitada, tipo um teto, tipo assim, o campeão só pode ganhar no máximo 3 packs desse, sei lá. Então dá uma premiação assim e coloca pra poder o cara ganhar. Porque eu não vejo outra lógica a não ser uma distribuição parecida com isso. Porque senão você vai ganhar 4 packs. Cada temporada disso, se durar um mês só, cara, 4 packs você não monta 200 cartas se você contar que vai vir repetida. Vai durar 6 meses, né? Então assim, não, mas aí essa série vai durar 6 meses? Não, essa não, né? Mas o padrão é 6 meses. Não, mas aí, tipo, vai vir esse Series 1 aqui. Esse Series 1 vai durar 6 meses? O Series 1, não. Do Series 2 pra frente, sim. Ah, tá. Então cada série dura 6 meses. Isso. Então assim, se for distribuição de 4 por mês, talvez não seja ruim. Aí, tipo, um por semana na liga, beleza. Eu acho que não é tão ruim assim, não. Porque você vai garantir aí pelo menos, são 6 semanas. São 6 meses, vai ser 24 pacotes. Então, 24 packs. Acho que dá pra tirar. Assim, vai ter muito repetido. Mas aí, se repetido, você troca com um amigo ali, pô. Sim, não. Aí beleza. Aí eu acho aí beleza. Ruim se for um pack desse aí por mês. Aí não, um pack por mês, aí não dá. Aí esse lance de talvez entrar como premiação, eu acho que é uma possibilidade viável. Aqui na cidade, como é que a gente faz, né? Quando tem liga, a gente faz um torneio de R$15, né? Gera 2 boosters, um de participação. Então, todo mundo que joga e pagou os R$15 recebe um booster no final. E o outro booster é de premiação pros 3 primeiros colocados, 4 dependendo do número de jogadores, né? Uhum. Então, todo mundo ganha pelo menos um booster. Um prize pack desse aqui, poxa, dá uma incrementada, né? Sim. Então, e o jogador pode jogar, eu quero jogar, mas eu não quero participar da premiação. Aí beleza, ele joga, mas ele não entra na lista de premiação, entendeu? Ele pula ele na lista do top. Mas, tipo, seria legal. Então, eu espero que venha, cara. Sendo sincero pra você, eu espero que venha. Eu não tenho a confirmação disso, assim, como um fato, mas eu já vi gente falando que, por exemplo, as cartas promos, elas não eram feitas pela Copag, elas eram só distribuídas. Eu não posso confirmar isso. Foi só uma coisa que eu já ouvi, que elas já vinham prontas, né? Então, se vier pronto, isso aí não teria por que não distribuir, né? A questão é passar pela alfândega e chegar, né? Mas chega, igual chegava as pronto, porque vinha em português, pô. Não, então, o duro é que é uma série menor, né? Então, sim, se ela chegar só de dezembro pra janeiro, já é meio ruim, né? Esse é o negócio. Se você considerar que ela vai acabar em fevereiro, porque fevereiro já vem a série 2. Se eles não se programarem direito, a série 2 vai chegar lá pro março, abril. E essa Series 1 aí, eu não sei como é que eu vou conseguir, não, porque não tem liga aqui. Enfim, prize packs à parte,
vamos lá para a continuação do nosso podcast anterior, que é falar sobre as cartas de treinador da coleção Tempestade Prateada. Vamos lá? Bora. Então, bora. O primeiro treinador é o Brandon. É uma carta de apoiador. E você só pode jogar esta carta quando ela for a última carta na sua mão. Compre uma carta para cada Pokémon no banco em jogo, seu e do seu oponente. E aí eu quero a sua opinião, GH, sobre essa carta que o Corras, lá antigo, tá olhando e fala assim: nossa, olha o que ele precisa fazer para ter uma fração do meu poder. Boa. Ah, cara, não dá não, eu acho. Porque tem que ser a última carta pra poder jogar ela. Então, assim, apesar de você pode comprar muita carta, mas sendo a última carta, hoje em dia não dá, cara. É muito difícil você limpar a mão hoje em dia. Não, e o Chorus, a diferença é que o Chorus embaralhava a mão, né? Sim. Embaralhava e você comprava a Sim, soma sim. dos dois bancos. Então ainda tem essa diferença ainda, que ainda permitia você quebrar uma mão ruim. Você poderia vir com uma outra mão ruim, beleza, mas pelo menos você tinha a chance de tentar sair de uma mão ruim com um Chorus ali e ter a possibilidade de comprar até 10 cartas ali no início do jogo, porque era só somava o banco, eu acho, né? Não somava o ativo. Então 10 cartas, então, pô, 10 cartas numa época em que você comprar carta fazia muito mais diferença do que hoje, pô, maravilhoso. Pô, como assim? realmente. Muito mais diferença do que hoje? 1000 é o que é, porque compra 30 cartas por turno? Então, mas só que só 1000 faz isso o tempo inteiro, né? Não é todo baralho que faz o tempo inteiro. Era muito mais difícil na época que o Core jogava você ter um draw muito efetivo do que hoje, pô. Hoje você tem mais formas de draw do que antigamente. Tem muito mais formas de você comprar hoje carta do que antigamente. Não tinha tanto assim, não. Hoje tá muito mais fácil. Você tem muito mais opção de draw. Você falou agora do Milton. Tem muito mais opção de draw hoje do que tinha quando o Core jogou. Então o Core era algo muito forte por conta disso. Hoje, você tem muito mais opção de draw. Eu não quero usar esse Brandon. Eu tenho pesquisa do professor. Eu tenho, sei lá, eu tenho Bibarel. Eu não quero jogar com essa carta. Essa carta não me serve. Pois é, nos momentos em que você tá meio bricado, você não vai querer essa carta. Não, porque ela não vai ficar inútil na minha mão. Eu não gostei muito dessa carta, não. Até tirei uma no pré-release e, assim, simplesmente não usei. Ficou na caixinha do pré, porque é muito difícil. Ainda mais no pré-release, né? Você zerar a mão e ficar com uma carta só. Pois é. Bom, seguindo aqui, a gente tem a Candice, outro apoiador, que diz o seguinte: olhe as 7 cartas do topo do seu deck. Você pode revelar qualquer número de Pokémon de água e de energias de água que você encontrar ali e colocar na sua mão. E embaralhe as demais cartas de volta no seu deck. E aí, Cato? Essa determinação da Misty aí, como é que faz? Cara, é verdade. E a gente comentou isso em outro cast, quando ela foi revelada. A gente comentou sobre essa questão. A determinação da Misty não é uma carta a mais? Eu acho que são 8, né? Mas você também não pegava tudo. Você pegava, tipo, uma carta. E tinha que descartar uma ou duas da mão e pegava uma do uma. Era ruimzão pra pegar uma carta. Era bem ruim. Aqui ainda é diferente, né? Porque você, revela qualquer número de energia e Pokémon de água, entendeu? E aí, o que você encontrar, você coloca na sua mão. Você filtra o deck, sabe? Principalmente para baralhos que tem uma build muito mais voltada para Pokémon de água, que talvez possa se beneficiar ali da Frosmoth, né, do Frozler, talvez, que tem ali uma mecânica de energização, e aí você usa muito Pokémon de água, energia de água, principalmente com Frosmoth, porque você ainda precisa de muita energia de água na sua mão para você acelerar a energia e fazer todo o rolê. Ela pode ajudar para esse lance, porque o seu deck vai estar montado para que você tenha Pokémon e tenha energia de água nele. Então você vai acabar tendo mais possibilidade de montar um setup mais consistente, ou de buscar aquelas cartas que você precisa para gerar o jogo e acelerar seu jogo. Então ela ainda é muito útil para essas situações. A questão é que a gente não tem nenhum baralho, nenhuma possibilidade de baralho para jogar dessa forma com ela. E ela é muito limitada a isso, né? Acho que a Misty não era tão limitada. Acho que a Misty pegava um treinador, né? Uma carta de treinador. E ela poderia, mesmo sendo ruim, jogar em diversos tipos de baralho. Se você não jogar a Candice num deck de água, eu acho muito difícil ela funcionar. Eu até fui abrir aqui a carta da Misty. Você descartava uma da mão, aí você olhava as 8 cartas do topo e escolhia uma carta e colocava na sua mão. Então, aí te dá mais possibilidade. Tipo assim, eu já achava ruim. Porque... E eu acho melhor do que a Candice. É porque assim, a diferença é que a Misty, ela é ruim porque você descartar uma da mão, olhar pra pegar uma. Só que a diferença é que a Misty permite você pegar qualquer carta. Então a Misty, ainda comparando com a Candice, a Misty você pode usar em qualquer baralho. A Candice não. Se você tem a opção entre a Misty e a Candice, eu vou escolher a Misty, porque a Misty eu posso colocar em qualquer
qualquer baralho que eu tô montando. A Candice, só se eu for jogar um baralho de água. Então, entre as duas opções, se fosse assim, comparar as duas, a Misha ainda é um pouco melhor por conta disso. Por você colocar em qualquer deck. Agora, a Candice te limita só a deck de água. Aí, se sua escolha é jogar com o deck de água, beleza. Agora, se não for, aí fica bem mais limitado. Bem falado. E nos próprios decks de água não usa, cara. O Pauker não precisa dessa carta. Então. Tem outros meios pra encontrar o que ele precisa, né? Sim, tem bem melhores pra encontrar. Então não acho ela boa também não. A nossa próxima carta aqui é um item que é o Capture Aroma. Joga uma moeda. Se der cara, procure no seu baralho por um Pokémon de evolução, revele-o e coloque-o na sua mão. Se der coroa, procure um Pokémon básico, revele-o e coloque em sua mão. Se você procurou o seu baralho dessa forma, embaralhe o seu deck. E aí, assim, eu vou dar meus 2 centavos. Eu acho que agora essa carta não tem zero chance de ver jogo. Ela viu um pouquinho no pré-release, mas era porque vinha no kit, né? E fazia o quê? Tem outra coisa pra buscar, você usa ela. Agora, no competitivo mesmo, eu acho um pouquinho mais difícil. Mas se você considerar que no pós-rotação a gente perde a Quick Ball, perde o incenso, ficando o quê? Com Ultra Bola, Level, Great, Quick Bola, pode ser que ela veja alguma coisa assim, mas nada, nossa, que carta sensacional, sabe? Não mesmo. É moeda, né, cara? É difícil você criar um caso pra usar uma carta de moeda. Então, mas a diferença, GH, é que essa moeda, ela, tem tipo falha, assim, né? você não tem falha, Ou você vai buscar o básico, ou você vai buscar a evolução. A única falha é no que você vai precisar naquele momento do jogo. Então, se você tá jogando essa carta pra pegar um Pokémon evolução e você erra e pega o básico, ok, aí vai te atrapalhar. Agora, pro início do jogo, até pro início do jogo, você jogou querendo pegar o básico, vem a evolução. Nossa, aí é Então, assim, terrível, cara. Às vezes você tá, tem o research na mão. Cara, Aí isso, você pega evolução. Isso aqui esse episódio vai sair depois do Latam, mas olha, se isso aqui aparecer, não duvido que isso aqui possa aparecer num deck de Lugia, porque se você não buscar o Lugia básico pra colocar no banco ou algum outro básico pra colocar no banco, você busca o Archeops. Eu sei que tem coisa que é automática, o incenso busca automaticamente, ok, mas você busca o Archeops e joga fora depois e monta o setup. Não tô falando que é melhor do que incenso, mas ele te dá 2 opções, ou você busca o básico, se você errar você busca o básico, se você acertar você busca o Archeops e joga fora. Sabe onde que foi que eu pensei? Cantei a cal, hein? Sabe Se onde for campeão com essa carta aí, foi eu que falei. Sabe onde Vou pegar foi o crédito. Sabe onde foi que eu pensei dessa carta poder fazer alguma coisinha assim? No Zorobox. Caraca, eu ia chutar isso aí. É um baralho que ele consegue se satisfazer. Ele só quer procurar alguma coisa no baralho, assim, né? Parecer a opção de pegar um Pokémon evolução, tá bom. Se for a opção de pegar um Pokémon, né, básico, tá bom também. É óbvio que tem uma opção que é melhor, né? No presente momento a gente prefere essas outras opções. Mas assim, pode ser que ele veja no jogo, entendeu? Porque se você errar, você busca o Zoro, coloca no banco. Se você acertar, você busca a evolução que você vai descartar pra poder usar com o Zoro depois. Então, real essa parece ser muito útil no Zoro. Então, eu tinha pensado nisso, mas assim, fora, sei lá, muito difícil a gente ver alguma coisa, sabe, com essa carta, sabe? Hoje. Quando eu li, sinceramente, eu não achei ela ruim, porque Não, ela ruim te não dá um é. efeito ou outro. Ela te dá um efeito ou outro. Ou você busca um básico, isso pra setup é bom, ou ele te busca evolução. O T2 é muito bom. O problema é se você errar o que você precisa naquele momento. Você precisa de evolução, ver um básico? Bom, você não quer o básico, você quer a evolução. E isso é que atrapalha na carta. Pois é. Bom, seguindo adiante aqui, a gente tem a Earthen Seal Stone, que se não me engano ficou Pedra Selada Terrestre aqui na tradução em português. É uma ferramenta e ela diz o seguinte: o Pokémon V ao qual esta carta está ligada pode usar este poder V-Astro. Por 3 energias incolores, Star Gravity, coloque contadores de dano em todos os Pokémon V do seu oponente até que eles tenham 100 de HP restante. Você só pode usar um poder V-Astro durante o game. A carta que gerou uma polêmica, né GH? O que você acha? Várias polêmicas. Ainda tá gerando, né? Ainda Porque tá gerando, né? Ninguém ainda sabe uma resposta absoluta pra polêmica dessa carta, não. Que é o seguinte, a galera tava querendo saber se os Zapdos desconta o custo do ataque dessa tool. E a resposta no Japão é que sim, desconta. Mas no Japão. E aí o povo não acreditou muito no Japão, não. O povo tá falando, não pode, não sei o que, é muito roubado e blá blá blá, mas funciona, cara. Até o presente momento funciona desse jeito. Agora, De quais Zapdos vocês estão falando? Os Zapdos de Galar V, pô. diga lá. Os Zapdos de Galar V?
Porque a Ou habilidade Drapion, ou Drapion, a habilidade deles tira custo de energia incolor dos ataques deles. Uhum. E aí ficava a dúvida, poxa, se eu ligar essa ferramenta num zap, meu oponente tem 5 Pokémon V no banco, eu bato de graça? Ou eu tô jogando contra 1000, o meu Drapion consegue dar esse V-Star Power de graça? Entendi. Entendeu? E Eu assim, não tinha pego a discussão dessa polêmica dessa carta, não. A outra ficou mais famosa, né? Mas enfim, a princípio no Japão, sim, eles diminuem o custo desse ataque, então você poderia sim bater de graça com os hábitos desde que seu oponente tivesse 3 Pokémon V em campo, ou com o Drapion de graça desde que ele tivesse 4 Pokémon com as badgezinhas dos golpes, né? Então, basicamente é isso. Eu acho uma carta interessante. Eu vi mais de um aí tentando fazer funcionar com o Jolteon, sabe? Mas assim, não sei se rola não. Sendo muito sincero, na minha opinião, sim, eu acredito que reduza, porque quando ela é anexada a um Pokémon, aquele Pokémon ganha esse ataque, a possibilidade de usar esse ataque, e se ele ganha essa possibilidade de usar esse ataque faz parte dele, então faz parte da carta, não tem por que não funcionar, sei lá, não vejo polêmica nisso daí, mas tem que ainda ver onde isso aí vai jogar, né? Onde isso vai se aplicar, né? Deixar 100 por 100 de vida, aí tem que Todo ver. mundo, né? Eu sei, todos, né? Mas tem que ver a utilidade que vai ser disso aí. Não vi ainda baralhos utilizando essa carta, não. Também tem jogado pouco, mas eu acho que a outra, que se você quiser já falar, que a gente já emenda já, a outra que dá um poder Vesta Power, tem ainda uma questão mais polêmica ainda, que é com a trilha, né? Vamos lá, vamos pra outra então, que é a Forest Seal Stone, que é a pedra selada florestal. Ela diz o seguinte: o Pokémon V a qual esta carta está ligada pode usar este poder V-Astro. É a habilidade Star Alchemy. Durante o seu turno você pode procurar no seu deck por uma carta e colocá-la em sua mão, então embaralha seu deck. E é isso, você dá meio Arceus V-Star, mas sim, basicamente de graça. Não, é de graça, e você pode colocar isso num baralho de Zoroark, que num Zorobox, que não usa nada. Não, isso anexa a V, né? Só V. Isso anexa a V, né? Você pode ligar no Pokémon que não seja V, mas ele não pode usar a habilidade. Tá, mas aí você liga num Crobat, às vezes tem, ou um Luminion, sei lá, um deck que não tenha muito V, que você às vezes só usa esses V de suporte, você usa essa carta, e aí você vai ter uma busca garantida no seu deck ali de uma carta que você vai precisar naquele turno. Agora, sobre a questão da polêmica, já vai poder comentar um pouquinho mais, é com a trilha para o Cume, se essa habilidade vai funcionar ou não. Isso, por ser uma ferramenta. Exatamente, que ela funciona assim. A galera tava querendo tirar a dúvida se eu ligar essa carta num Pokémon V que tem habilidade, ou até sem habilidade, porque em tese a Tu daria uma habilidade ao Pokémon, e o Pokémon é um Pokémon V e tem uma trilha para o Cume no campo. E aí a galera tava pensando, será que não dá para dar habilidade sobre a trilha? A resposta no Japão é que sim, dá para usar habilidade sobre a trilha. E aí tem outra questão, porque as duas Tu's meio que conflitam uma com a outra, porque a Tu que a gente acabou de comentar, ela funciona como se o ataque fosse do Pokémon, porque o Pokémon consegue descontar o custo do ataque. E na carta fala, desconte o custo do ataque desse Pokémon. Ataques desse Pokémon. Então a outra Tu funciona como se fosse o ataque do Pokémon, mas essa Tu não funciona como se a habilidade fosse do Pokémon. Até o presente momento não tem lógica, no Japão, né? Conflita uma com a outra. Aí que vem as polêmicas. Eu acho que esse é o ponto principal da discussão, sabe? Tá bem claro de que tanto a pedra como é que é o nome? Terrestre e a pedra florestal vão funcionar nessas duas situações. Isso tá funcionando no Japão. É pouquíssimo provável que eles tragam um ruling diferente pro ocidente, né? Tem no compêndio japonês. Tem no compêndio japonês. GH, por exemplo, aí, ó, você fala japonês fluente, eu pode pesquisar lá. O Google fala japonês fluente, então... Mas assim, o que o GH fala de que a carta, elas são conflitantes, é algo que eu vi sendo um pouco discutido, porque é o seguinte, se você pega, por exemplo, a pedra terrestre, tá? Que dá o ataque. Ela é bem clara ao dizer que o Pokémon ao qual ela tá ligada pode usar aquele poder V-Astro, que é um ataque. E a habilidade do Drapion é bem clara ao dizer que os ataques daquele Pokémon são reduzidos. Isso é importante porque historicamente no Pokémon TCG a gente tem uma diferenciação de ataques que um Pokémon pode usar e ataques que são dele,
entendeu? Uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, é o exemplo do Mewtwo e Mew Tag Team, entendeu? Os ataques que o Mewtwo e Mew podia copiar não eram ataques dele, eram ataques que ele podia usar, entendeu? Então um ataque do tipo Amnésia não faria muito problema pro Mewtwo e Mew, afinal ele não poderia apagar nenhum ataque do próprio Mewtwo além do GX dele, que não fazia muita diferença, certo? Então o fato da habilidade influenciar o ataque diz pra gente que esse poder Viastro ele passa a ser parte integrante da carta, afinal eu tenho uma habilidade que afeta os ataques desse Pokémon e ela afeta o poder Viastro. E aí quando a gente vai pegar a Pedra Florestal, eu tenho uma situação completamente contrária, porque a habilidade está supostamente na ferramenta, e então o estádio Trilha para o Cume tira as habilidades dos Pokémon V, mas não impede que ele acesse uma habilidade que não é dele, mas sim da ferramenta. Mas se a habilidade é da ferramenta e não dele, o ataque também deveria ser da ferramenta e não do Pokémon, entendeu? É um pouco estranho, e isso também pode ter sido causado, talvez, por alguma diferença de tradução ou de versão do japonês para o inglês, e por consequência do inglês para o português, na escrita dessas cartas, entendeu? Não só da pedra terrestre, da pedra florestal, como do próprio Path to the Peak, do próprio Zapdos. Isso a gente não vai conseguir chegar porque, meu irmão, ninguém aqui fala japonês, e aí o Google Translator não resolve esse problema, porque você depende muito de uma compreensão mais profunda da língua, né? Alô, Yukio! Pra você Yukio, porra. Salva nós! Você vai depender desse tipo de compreensão mais profunda da língua para conseguir chegar nesse nível de compreensão do que efetivamente está escrito e de qual era a intenção de quem escreveu, né? Então é um problema, mas para todos os efeitos, tanto o Drapion quanto os Zapdos reduzem o ataque da terrestre, e a trilha para o cume não impede você de usar a pedra florestal. É basicamente isso. E aí acabei de queimar 2 ruling da semana, né? Vejam só vocês. Pelo bem da nação. Pelo bem da nação, sim. Espera passar uns 3 episódios, aí você usa. É uma boa. A verdade é que essas 2 pedras na Cracolândia fariam um estrago. Pô, e tá caro, hein, cara? Tá mesmo, R$35 a Forest. Eu consegui fazer uma troca bem feita aqui no pré-release. Eu consegui as pedras florestais e falta uma da terrestre e vou fechar o que eu queria. Então tá mais barato eu conseguir a pedra ali na boca. Brinks. Os caras entendem. Bom, seguindo aqui, vamos lá. A gente tem a Emergence Jelly. Se não me engano, ficou geleia emergencial, não é? Acho que é. Acho que é isso o nome dela. É uma ferramenta. Ao fim de cada turno, se o Pokémon ao qual esta carta está ligada tiver 30 de HP ou menos restante e possuir qualquer número de contadores de dano nele, cure 120 de dano deste Pokémon. Então, descarte esta carta. Diz lá, Cato. O que você acha dessa geleia emergencial? Pra um Pokémon de baixo HP que entra em campo, toma um dano, bate e já cura, aí vamos ver como é que ele funciona. Se bem que baixo HP bater não faz sentido curar, porque ele vai morrer com qualquer sopro. Então, sei lá, tem que ver a utilidade dele. Cadê o Donphan expandido? Pô, não fala não. O Imortal não morre no final, que saudade. Donphan era legal. Pô, e essa lista do Donphan, eu conheci essa lista do Donphan num Limitless Q4 que teve logo na pandemia, quando eles estavam fazendo esses primeiros eventos, que eu enfrentei esse Donphan lá na fase final, assim, que tinha aberto bem nesse torneio até, acho que eu tinha feito 7-0, foi 7-0 e depois só foi ladeira abaixo, e aí eu enfrentei esse Donphan, falei, não, tem que copiar essa lista. Cara, que deck bom, mas... É aquele que usava a poção de última hora, não é? Aham. Cara, a gente teve uma vez um encontro aqui, numa leitura, e a gente foi jogar, e o Mr. Wesley, que participou aqui com a gente já mais de uma vez, inclusive, ele foi com esse deck aí, cara, patrolou todo mundo. Eu só consegui ganhar porque naquele dia eu tinha escolhido testar o Sceptile GX, e ele tinha um ataque que batia 60 e descartava energia. Então eu fiquei, beleza, não vou matar, mas você vai ficar sem energia. Eu ficava batendo 60, que virava na fraqueza dele, e aí ele ficava com 10 de vida, e eu fui tirando as energias dele. Até chegar uma hora que ele falhou cura e eu consegui ganhar. Mas foi só... Um Zig já travava isso já. Hã? Um Zig já acabava. Ah, mas não tinha. Isso foi bem antes de Espada e Escudo. Não foi tão antes assim, não. Não, quando isso aconteceu, foi antes de Espada e Escudo. Tá. Então não tinha Zig ainda. Mas eu achei a carta meio memes.
Muito bem. Tem jeito melhor. Até porque ela só triga se você ficar com 30 ou menos, né? Então, pô, 30 ou menos, pouco. É só se Blitzer, né? Botar numa Blitzer e quando ela tomar um dano muito alto, você larga nela e já é mais uma cura. Mas a Blitzer tem curas mais eficientes. Sim. Própria Hyper Potion, né? Bom, uma outra carta aqui, um apoiador que saiu também na coleção Tempestade Prateada, é a Furizode Girl, Garota Furizode. Diz o seguinte: procure no seu baralho por um Pokémon básico e coloque-o no seu banco. Então, embaralhe o seu deck. Você pode substituir este Pokémon pelo seu Pokémon ativo. Então você pode puxar um Pokémon direto do baralho e conseguir colocar ele como seu Pokémon ativo. E aí, GH? Pô, foi meta no pré-release, cara. Todo mundo usando. No pré-release, ok, vai. Já é um sinal que no padrão normal não vai ser tão bom. Se foi bom no pré-release. Mas assim, não compra cartas. Acho que se comprasse 3 cartas era justo, vai. Ia ser um Bird Keeper melhorado? Ia. Mas ia ser bom, saca? Mas enfim, pegar um básico direto do deck é bom, mas não tanto. Só um não justifica o apoiador, ainda mais hoje em dia, né? Porque você não pode dar apoiador no T1. Se você pudesse, aí era outra história. Se pudesse, Glória era melhor ainda, né? Tem Glória ainda, né, velho? Mas assim, é bom que essa carta ela faz a função do recuo. Tem várias vezes que você quer dar num deck tipo, Zoroark Baby. Nossa, eu preciso de um Snorlax de Gormandais. Aí tu pega ele, põe no banco, já põe no ativo e já usa a habilidade, sabe? Algo assim. É interessante o switch do Pokémon que você acabou de trazer e etc. Mas não pode dar apoiador T1, não compra carta, não tem como ver jogo não, cara. Ou então aquela opção dos Zapdos que entra em campo e aí você já coloca ele como ativo, ele puxando as energias pra bater o quanto ele quiser. Tem uns Zapdos que faz isso. É os Zapdos, não é? O V? Não, é os Zapdos, não. Não é o Surfetch? É o Surfetch, confundi, é o Surfetch. Surfetch. Entendeu? Numa situação em que às vezes você precisa recuar e você não tem um recuo. Ou o Weirdir, né? Tem um Weirdir também, é verdade. Tem um Weirdir agora. Ou até mesmo qualquer Pokémon básico com 0 de recuo, né? Tem alguns no formato, né? Os Zapdos de Galar Baby, tem o Zevolga perdido. Não, mas aí não vale a pena, não. Os Zapdos de Galar Baby tem que entrar em campo puxando energia. Sim, só tá tentando puxar os bichos com 0. Bom, até assim, se você quiser colocar um Arcanine novo, que o deckzinho do Arcanine novo dá pra fazer uma graça, cara. É bem legal, você puxa ele, já bota em campo, às vezes você pode ficar sem ele, tomou um nocaute, já puxa ele, já vai estar em campo, já bota as energias do jeito que der e mete pronto. Sim. Provavelmente ela foi lançada com esse intuito, inclusive. Não duvido não. Um outro apoiador que teve lançado foi um reprint da Técnicos de Ginásio. Vamos passar rapidinho aqui pra não dizer que a gente não falou dele. É reprint? É reprint. Eu reparei depois que eu já tinha a carta aqui, que é reprint. A outra, os treinadores da arte, eles estão com a roupa vermelha. Nem lembro. Compre 2 cartas se qualquer dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente. Compre mais 2 cartas. Mais um daqueles apoiadores que eles adoram fazer, né? De comprar 2 cartas assim e depois comprar mais 2 se você tiver cumprido algum requisito. V0 no jogo. Temos o Lance, que é um apoiador que a intenção era fazer ele jogar com Regidrago, pelo visto, né? Mas eu acho que não vai ver o jogo. Diz o seguinte: apoiador, procure no seu baralho por até 3 Pokémon do tipo dragão e coloque-os na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Uma busca para Pokémon dragão. E aí, GH? Por enquanto não, a gente tem Quickball, Trouble Incenso e isso no apoiador não é bom. Memes, né? Meu secado. Memes? Eu ainda acho que isso vai ver jogo. Eu não acho ele ruim, não. Puxar 3 Pokémon dragão, você pode puxar básico, pode puxar evolução, você pode fazer N situações. Mas eu acho que ainda é muito cedo pra usar essa carta. Porque ele tem, como o GH acabou de falar, tem essas opções que são muito mais eficientes e não faz com que você perca o seu apoiador do turno. Que pode ser um Boys Order, que pode ser uma pesquisa, que pode ser uma... como é que é o nome dela agora? Que você tem os 2 efeitos. A Serena. A Serena. Então assim, você tem N outros apoiadores que são mais importantes atualmente do que o Lance. Mas eu acho que o Lance ainda vai ver jogo e vai ver jogo bem. Porque, eu não sei, eu tô com a impressão de que dragão ainda vai ganhar uma força que vai ser difícil de parar por um tempo. Um ex-dragão que evolui pode tentar abusar desse tipo de busca, né? Mas eu não sei, eu acho que é uma busca lenta, sabe? Só pode partir dos 2, não é dragão, mas eu quero a minha Tinkaton jogando muito. Nossa, com certeza, o Pokémon mais legal da geração. Não, meu preferido já é o meu preferido. Se eu fosse jogar o jogo de VGC, com certeza teria muito do tipo.
Vamos lá, temos como ferramenta o Leaf Camoponcho, o poncho de camuflagem folhoso, que diz o seguinte: se o Pokémon a qual esta carta está ligada é um Pokémon V-Star ou um Pokémon V-Max, a qualquer momento que seu oponente jogar uma carta de apoiador da mão dele, previna todos os efeitos daquela carta a este Pokémon. E aí, fica imune a boss? É só boss que a gente tem no formato que é apoiador que faz algum efeito? Não, pô, Flannery dá efeito. É Flanner que descarta as energias. Não, mas que realmente. Mas que tá aparecendo no. Team Tem a Sereno Yell sempre também, né? tem nos controles. Sereno também, pra Serena. efeito de buscar. Mas tá aparecendo muito nos torneios, porque pra essa carta ser relevante, tem que ter uma variedade de cartas pra você se preocupar. Porque só o Voice Order. Eu não vi muito, não. Não vi muito, não. Sendo sincero pra você, eu não vi, não. E se for só o Voice Order, o medo de tomar um Voice Order, cara, nem vale a pena usar essa carta, não. Porque você precisa se preocupar com mais coisas além do Voice Order. Se não tivesse o Catcher lá, o Cross. É Cross Switch? Pô, já esqueci, Cross Switch. deu branco. É Cross Switch. O Cross Switch. Se não tivesse o Cross Switch no formato, tem um caso, tá? De usar essa tool pra jogar em Gold Boss, mas tem Cross Switch que vários decks estão usando. E tem muito assoprador no formato também, né? É verdade. O aspirador lá de vácuo. Pô, tem lista usando. Eu vi uma lista com 4. Nossa. 4. Sim, foi o Azul ganhou um torneio com uma lista de 3 Path to the Peak e 4 aspirador no 1000. No 1000. Bizarro. Mas aí não é tão efetivo. Mas se tivesse só boss, eu acho que a gente veria muito mais essa carta. Bom, temos também o único estádio da coleção, que é o Altar Primordial. Diz o seguinte: uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá olhar a carta do topo do seu deck e poderá descartar aquela carta. Então você olha a carta do seu deck, não gostei, descarta. E é basicamente isso que ele faz. Tá aí uma boa opção pra jogar com Palkia não, com Kyurem, porque quantas vezes eu fui trocar a carta do topo no Oranguru e era energia, trocava energia por energia. Pois é, eu pensei em algo nessa carta aqui, por exemplo, o Regidrago pra poder descartar, mas talvez essa quadra também seja melhor pra ele. Os baralhos que interagem muito com cartas no descarte, né, talvez possam fazer algum uso dele. Algum ponto de Altar Primordial? Não acho tão relevante assim a ponto de usar no deck, não. Sim, se o estádio tá lá no campo, olhar a carta do topo é boa, mas você gastar um espaço no seu deck pra olhar a carta do topo do oponente, pra mim não faz sentido, não. Mas não é do oponente, não, do seu deck. Se fosse do oponente, poxa. Aí sim, o controle é dominar. Sander ia ter ideias. Sabe uma carta que eu acharia melhor? Rotomfone, pô. Rotomfone faz a mesma coisa, você escolhe a carta aí. Mas eu acho que assim, pós-rotação, eu acho que é uma carta que vai ajudar os decks de Kyurem, porque Kyurem vai perder muita coisa. E eu não acho que o Kyurem seja um deck ruim ainda hoje. Eu acho que ele é uma carta muito boa ainda. Ainda dá pra jogar bem com ele. Ele vai ter copos de substituição pra manipular o topo. E não só isso, né? Ele perde a energia especial, se eu não me engano. Ele perde o balde. Então ele perde muito recurso. Sim, e perde o Oranguru também. Então é importante que se tiver a possibilidade de montar uma lista consistente pra ele tentar competir, eu acho que essa carta vai estar na lista, pra poder ajudar a olhar o topo antes de usar a habilidade do Kyurem. Não sei, porque assim, faz tanta diferença olhar o topo, que ele vai estar lá, você consegue... Pro Kyurem, sim. Você consegue mudar poucas vezes durante o combo, é só olhar, sabe? É porque assim, hoje, você não baixa 2 Oranguru pra você usar 2 habilidades do Kyurem. Eu tô falando na lista do Kyurem puro. O Kyurem jogando sozinho, que é a que eu gosto de jogar, ela joga sozinho, só tem uma linha de um Palkia. Palkia tá ali só de suporte pra poder energizar. Então nessa situação, você só tem uma habilidade pra você usar. E aí você olhar o topo antes, porque, cara, se eu consigo olhar o topo antes, eu evito trocar uma energia por uma energia, como já aconteceu várias vezes. Você trocar uma energia por uma energia. Então, pô, se eu olhei o topo antes, vi que era uma energia, eu deixo no topo, uso uma habilidade, depois eu troco a energia com a do topo, uso a segunda habilidade. Então eu consigo efetivar ser mais efetivo com as habilidades que eu tenho que usar do Kyurem. E isso falando exatamente do caso do Kyurem. Sim. Então isso ajudaria mais o deck. Mas eu acho que hoje ainda, não tanto. Eu acho que hoje ainda não é necessário usar essa carta. Mas num pós-rotação onde vai se perder muita coisa, eu acho que ela é útil sim, até pra você não descartar uma coisa que você não quer descartar. Mas sim, você não acha que isso talvez seja o Win More? Tipo, ela só funciona bem quando você já tá muito bem no jogo? Não, acho que não. Tipo, quando você tá zicado, ela não vai funcionar tão bem, sabe? Quando você tá zicado, é complicado. Ela não te usar. ajuda, sabe? Esse é o meu problema, cara. Ela não te ajuda em muita coisa. Entendi. E isso faz muito sentido. Eu não conhecia
não conhecia essa expressão, mas faz todo sentido. Sim, é bem comum usar essa expressão. Tipo, win more você já tá bem no jogo. A carta te faz ficar melhor. Mas você já tá bem. Você já ganharia sem ela, mas ela te faz ganhar mais rápido. É mais ou menos esse o sentido da expressão. Eu não conhecia, mas na hora que você falou eu entendi qual era a intenção do win more. Aqui tem informação. Tá vendo? Bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta de apoiador, o professor Laventon, que aqui no Brasil ficou professor Alfazema. Tinha um pote desse na casa da minha madrinha. Faz sentido, né? Laventon vem de lavender, né? Que é lavanda. Mesma coisa que eu fazendo. Ficou bem. Achei curioso. Diz o seguinte, coloca. Combina com a cara do professor, pô. Olha a cara dele, vê se ele não parece um alfazema. Parece uma tia que tem aqueles vidrinhos de alfazema, de vidro mesmo, e cheio de pontudinho, assim, tipo meio spike, assim. Pô, aquilo ali é antigo demais. Vintage pra não falar velho. Diz o seguinte, coloque até 3 Pokémon que tenham Dehisui em seus nomes da sua pilha de descarte em sua mão. Então você recupera 3 Pokémon de Hisui. Gastando apoiador pra isso, gente. Cara, dependendo... pior que não. Eu pensei agora na possibilidade do deck do Hisui Arcanine, porque joga com Zapdos de Hisui. Só que aí a Clara é muito melhor. É Zapdos de Galar, pô. O Shuizap... é de Galar, não é de Hisui, né? Pois Esquece, a Clara ainda continua sendo melhor mesmo. Claro, continua sendo melhor. Até porque a Clara recupera as energias. Exatamente. Você baixar o Zapdos já com as energias, né? Isso aí. Bom, continuando aqui, a gente tem a Pedra Quádrupla. Uma carta que teve pouquíssimo amor nesse podcast quando ela foi revelada a primeira vez, que ela diz o seguinte: você pode usar até 4 pedras quádruplas de uma vez. Se você usar uma, cure 10 de dano do seu Pokémon ativo. Se você usar 4, cure todo o dano de cada um dos seus Pokémon. Esse efeito funciona apenas uma vez para 4 cartas. Cartinha de cura é bem mequetrefe, né, GH? É muito mequetrefe. Não curti. Não, essa é meta absoluto. Vocês estão malucos. Essa carta na Blitzer vai ser... Coloque na sua Blitzer, você que tá me ouvindo agora. 4 cópias dessa carta na sua Blitzer pra você curar todos os danos quando você estiver numa situação de jogo onde tem mais de uma Blitzer em campo com dano. Então, coloque. É meta absoluto, você vai ver isso na final do Latam. Escreve o que eu tô falando. O Cato sabe das coisas, hein? Aí. Não, sem condições. Tô esperando o Skyfield até hoje. Outra carta que foi anunciada, né, o treinador, é a Serena, que o GH falou mais cedo, que ela é um apoiador que te dá 2 opções. Escolha descarte até 3 cartas da sua mão, você deve descartar pelo menos uma. Então, compre cartas até ter 5 cartas na sua mão. Ou então, troque um dos Pokémon V do banco do seu oponente pelo Pokémon ativo dele. E assim, é o melhor apoiador que já saiu com data de validade, né? Ué, por que data de validade? Porque quando os Exos assim começarem a entrar em jogo, não é que você usar o segundo efeito, né? É verdade. Faz sentido. Mas Crobat ainda vai estar, né? 2 prêmios fácil. E eu acho que ainda vai demorar pra... Os Exos só vão dominar mesmo o formato quando rotacionar tudo de vez. Porque ainda vai ter Mil, porque Mil não vai rotacionar agora. Ainda vai ter Arceus, porque Arceus não vai rotacionar agora. Porque são cartas que ainda vão continuar no formato, que ainda são boas pra poder jogar. Não acho que Lugia vai perder força, então assim, vai ter muito V ainda jogando. Essa carta só vai parar de jogar quando todas as cartas V realmente saírem do formato. Aí, mas aí ela vai junto. Não sei, não. Eu acho que ela ainda vai ver jogo, mas um pouquinho menos. O que eu andei vendo foi muito baralho, usando basicamente só Serena, sabe? Não, diminuir o uso com certeza, porque assim, vai limitar o uso de Pokémon V também. Eu acho que a tendência é que a gente tenha bases de Arceus com Pokémon X, porque Arceus vai ajudar a acelerar, e vai ter um Pokémon Vistalpal, tem um Vistalpal que é muito forte, Mil que ainda tem muita força, porque eu acho que Mil não vai perder força até que ele rotacione. Sinto muito, galera, mas Mil eu acho que não perde força até que ele rotaciona, não. Vai continuar dando trabalho a todo mundo aí nos torneios, e vai continuar do jeito que tá. E são duas que já vem desde seu lançamento aparecendo e estando top nos torneios. E eu vou cantar uma pedra aqui também. Eu tava até conversando com o Pegasus no WhatsApp esses dias. Foi com o Pegasus ou foi... Não, foi com o Pegasus não. Foi segunda-feira, a gente tava conversando sobre o Latam e eu falei uma coisa que a galera não se ligou, ou melhor, se ligou depois, e a galera que tá treinando São Paulo já tá ligado já há muito tempo. Um deck que eu acho que é uma aposta que vai estar no top, e se demore top 4,
formato, podendo ir pra final, é o Arceus com o Pikachu e Decidueye de novo. Porque vai ter muito Lugia jogando, tem uma galera apostando no Lugia, e você tem ali o Pikachu pra bater na fraqueza do Lugia, você tem o Arceus que tem uma consistência interessante ali de energização, pode jogar sozinho, e se você for pegar uma Mirror, você tem um Decidueye que bate na Mirror. Então, não só de Mirror, tem outros baralhos que o Decidueye pode bater. Então, é uma aposta. Então, tendo isso em mente, Arceus é uma carta que não vai parar de jogar enquanto ela estiver no formato. Mew não vai parar de jogar enquanto ela estiver no formato. E são dois baralhos que vão sempre existir e dificilmente vão perder força, porque o Arceus ele vai se adaptar ao formato em que ele estiver. Olha, não duvido não. Ainda tem o Decidueye V que tem um ataque que atravessa. Sim. Então assim, eu aposto que esse ADP vai ser chato, porque se o cara sabe que muita gente vai apostar em Lugia, porque realmente muita gente vai apostar em Lugia, que é muito forte, se ele pegar esse baralho, se ele tá jogando com esse baralho já há um tempinho e ele adaptar pra esse formato novo, eu acho que vai longe no Latam. Não acho que perde muita coisa não. Bota ali um Drapion pra pegar um Mew de surpresa, sabe? Não precisa de tanto, você vai perder porque Mew tá jogando com estádio de zona perdida, mas você vai perder um ali, mas na volta você consegue talvez buscar um nocaute, alguma coisa ali e ganhar 3 prêmios. Ainda tem jogo. Então eu acho que essa carta vai ser muito bom. E por conta disso, do Arceus, do Mew e outros V que estão chegando aí que eu acho que ainda vão segurar no formato por um tempo, como o Lugia, eu acho que essa Serena vai jogar até rotacionar. Cara, eu gosto muito da carta e eu acho que ela joga até a próxima rotação, talvez, porque ainda vai existir muito deck V. Igual na época que a gente tinha X e GX no Estrada, ainda existiam uns decks que usava X e etc. Não caiu tanto em uso, não. Então eu acho que ela pode jogar por um tempinho, sim. Não por tanto tempo, mas por um bom tempinho eu acho que ela ainda joga. A gente só vai ter 2 rotações, né? Com o espada escudo, no caso. Acho que sim. A do início do ano e a do 2024, outro ano. acho que Espada Escudo rotaciona inteira, né? Sim, é quando eu acho que ela vai rotacionar. É quando ela vai parar de jogar, na minha opinião. Faz sentido. Porque ainda vai a gente... Cara, nada tira da minha cabeça. Tendo Arceus no formato, ainda a gente vai ter V jogando. Porque Arceus é a carta que mais conversa com qualquer tipo de estratégia que você queira montar. Não sei. Sinceramente, acho que eu já não consigo mais prever. Não, eu assim, a gente não dá pra prever muito porque tem uns X vindo e a gente não sabe a força que esses X vão ter. Eu acho que a gente é capaz da gente ter o primeiro gostinho de X agora no like, hein? Você que tá ouvindo, vai estar ouvindo depois do like. Comente. Eu tô chutando que a gente vai ter o primeiro gostinho. Cara, não tinha pensado nisso não, mas é verdade. Comenta no post aqui, galera. Alcinha acertou. Comenta aí. E aí a gente vai poder dar um chute mais preciso depois disso. Bom, mas eu ainda mantenho, só pra concluir, eu ainda mantenho minha opinião que mesmo se forem muito fortes os X comparado aos V, eu ainda acho que Arceus e Mew continua se mantendo muito bem no formato e jogando bem em qualquer torneio. Aí, pode seguir. Então vamos lá. Próxima carta era um reprint do fóssil não identificado, a gente já falou dele. Temos também um apoiador, o Wallace. Compra 3 cartas, o seu oponente pode comprar uma carta. Se ele fizer isso, compre uma carta extra. Pô, 100% método pra release, hein? Dei um bait no meu aniversário com essa carta aí, porque eu tirei um Alakazam Radiante, ele baixa por número de carta na mão do oponente, ele não tinha lido a carta, dei o Wallace, ele comprou a carta extra e por conta da carta extra eu consegui dar nocaute. Mas fora isso, cara, não tem nem por que usar isso aqui não. Achei bem ruim. Pode seguir. Temos também a Worker, trabalhadora aqui no Brasil. Acho que se fosse uma carta que fosse ver mais jogo, a gente ia ter aquela questão igualzinho foi com a Soldadora, né? Que depois saiu a arte do Soldador e acabou nem vindo. A Worker diz o seguinte: compre 3 cartas, descarte um estádio em jogo. É isso, compra 3 cartas e descarte um estádio. Eles gostaram desse negócio, né? Compra 3 cartas e faz um efeito. Compra 3 cartas e faz um efeito. O GH queria apoiador comprando carta, tá aí, essa aí compra carta. Pô, podia comprar 4 cartas e fazer um efeito. Controle, cara. Controle, problema boa. Essa carta eu só vejo jogando em controle. Ó, o Sander ouvindo o nosso podcast. Os caras ficam dando dica pro Sander aí, ó. Não perde um. A última call foi eu que dei. Bom, e agora por fim a gente tem as únicas 2 energias especiais que foram lançadas nessa coleção, que é a energia regenerativa, que ela, quando ela estiver ligada a um Pokémon, ela provê uma energia incolor, e todas as vezes que o Pokémon com ela tá ligada, evoluir, como é que é? Evoluir de um Pokémon V, se você jogar uma carta pra evoluir aquele Pokémon
Pokémon ele for um V, você cura 100 de dano dele. Eu ainda não vi muito jogo pra essa carta não, sabe? O que vocês acham? Qual carta do regenerativo? A energia regenerativa, eu achei que ela veio um pouquinho menos de jogo, porque... Eu acho que ela não vai ver jogo, cara. Ela só funciona quando evolui. eu não gosto muito desses efeitos assim. É engraçado, né? Tem um monte de habilidade que só funciona quando evolui e a gente acha interessante o jogo, mas as energias nunca são boas, né? Realmente não. Também não... Só no Lug aí, olha lá. Nem no Lug. A galera usa uma cópia só porque vai que, né? Ah, vai que você toma um tomou um danozinho dano, né? e depois evolui. Isso. Mas assim, ela quase você não dá o efeito dela, é só por ter mesmo. sei lá. Eu gostei muito mais da outra, que é a V-Guard Energy, que ela também provê uma energia incolor, que o Pokémon ao qual ela tá ligada recebe 30 de dano a menos dos ataques dos Pokémon V do seu oponente. Mas você só pode aplicar esse efeito uma vez, né? Então não adianta ter, por exemplo, duas V-Guard Energy ligadas, porque só uma delas vai funcionar. Essa eu gostei bastante. O triste é ela não estacar o dano, né? Mas, de qualquer forma, reduzir 30 ainda é muito forte. Eu acho que se estacasse ia ser roubado demais, cara. Ainda mais você tendo o Arceops no formato. Muito disso. Bom, e com isso a gente termina os treinadores e termina a coleção inteira de Tempestade Prateada. Marvin comemora. Marvin comemora. Acabou, Marvin, acabou! Em janeiro tem mais. Acabou! Aproveita que lembra o grito do Penta. Do Penta não, do Tetra. Tetra. Acabou! Tamo na Copa do Mundo. O Hexa vem. O Hexa vem. Velho, tô confiante. Tô confiante, hein? O Hexa vem. Bom, podemos ir agora pro Rolling da semana? Lança brava aí. Então vamos lá. O Rolling que eu deixei na semana passada envolvia a Milotic de Cells em Evolução e a Flannery. Eu queria saber como que elas interagiam entre si, porque a Flannery ela descarta, né, energia especial do meu Pokémon em jogo, mas a Milotic ela previne os efeitos dos suportes dos meu oponente causados a mim, né? No caso, quando você tem a Milotic, dá Cells em Evolução em campo, o seu oponente joga a Flannery ainda vai conseguir terminar o efeito dela, porque os Pokémon em jogo, no campo, né, no campo ativo, no posto de ativo ou no banco, eles não fazem parte de você ou de sua mão, que é o que a Milotic protege, né? Então a Flannery ainda assim faria efeito. O que ela conseguiria, a Milotic conseguiria barrar, por exemplo, seria a Marnie, né? Então você não embaralharia sua mão numa Marnie, você não descartaria Pokémon do seu banco num Saturnino. E veja só você, se o seu oponente tivesse uma Milotic em campo e você desse Riley, aquele apoiador que a gente achou horrível, exceto o Cato, você compraria 5 cartas porque o seu oponente não poderia escolher 2 cartas para descartar. Então seria um backfire da carta. É isso. Para a semana que vem, o meu Rolling tem a ver com o Corviknight VMAX e o Weezing de Galar. O Corviknight tem uma habilidade que previne os efeitos de habilidades nele. E o Weezing tem uma habilidade que tira as habilidades do oponente. E eu quero saber como que eles interagem. A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Diz pra gente aí qual a carta mais da hora que você achou dessa coleção, que inclusive todo mundo já tá jogando com ela. Então já deu pra testar as cartas, né? E saber qual que é a melhor carta, ou a carta que você mais gosta, não precisa ser a melhor. E comenta aí, interage com a gente gosta de ler e responder vocês. E é isso. Até semana que vem. Fui. Valeu, pessoal. Obrigado por terem acompanhado aí mais uma semana de cast. Coloque aí, comenta aí, cara, a opinião de vocês aí sobre a coleção, o que vocês acham, mandem perguntas, interajam com a gente, que é sempre legal, a gente vai curtir sempre. E não esquece de seguir lá o canal Cato Play, é só procurar que você vai achar Cato Play e você vai seguir esse gordinho babu. Então é isso, um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. É isso aí, pessoal, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em @JoãoAlcim, também seguir o Dragon News em DragonNews_pod. Quiser mandar um e-mail pra gente com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá pra dragonnews.podcast
podcast@gmail.com. É isso aí, até semana que vem.